Quer um conselho simples, mas raro? Se você quer ficar rico, concentre-se em ganhar, conservar e multiplicar o seu dinheiro. Se prefere ser pobre, dedique-se a gastá-lo. Você prefere ser rico? Você já decidiu que você vai se tornar uma pessoa rica? Ou você ainda está preocupado só em ganhar dinheiro e gastar dinheiro, ganhar dinheiro e gastar dinheiro? Se você quer transformar a sua realidade financeira, você precisa entender principalmente como ganhar, manter e multiplicar esse dinheiro. Se você é novo ou nova aqui no canal, eu sou Mel, sou uma baiana que mora aqui no Vale do Silício, na Califórnia. E nesse momento a gente está fazendo o estudo do livro Os Segredos da Mente Milionária, do T. Harv Eker. Esse livro incrível que transformou muito a minha mentalidade quando eu li pela primeira vez em 2013, se não me engano, esse livro. Foi assim transformador. Então, por isso eu trouxe para vocês o estudo comentado desse livro incrível. Se você chegou agora, não faz mal, assiste esse vídeo de hoje até o final, porque vai ter alguma informação muito importante para você transformar a sua realidade financeira, mas depois você vai lá na playlist Os Segredos da Mente Milionária para você poder acompanhar todo o estudo do livro. Se você tem um livro, pega aí na página 63. Veja só, gente, quando a gente decide que a gente quer criar uma nova realidade, a gente precisa entender como é que opera a mente das pessoas que já criaram essa realidade. Então, se eu quero me tornar uma pessoa rica, eu preciso entender como é que os ricos operam. Como é que eles movimentam o dinheiro? Em que eles investem? Como é que eles multiplicam esse dinheiro? Eu preciso entender não só do processo de criar uma nova realidade, mas eu preciso entender as regras do jogo de quem já alcançou aquela realidade. Se eu quero empreender, eu vou buscar alguém que já empreendeu e que teve sucesso para me explicar como é que funciona esse processo de empreender. Não adianta só eu entender do processo de criação, eu preciso entender do processo de alguém que já alcançou essa realidade. Então as pessoas ricas, elas já entenderam de que não adianta você apenas ganhar e você gastar. Você precisa entender como é que você conserva também aquele dinheiro, como é que você multiplica. Inclusive, eu entrei há pouco tempo no Mastermind de investimentos para eu entender justamente como é que eu posso multiplicar o meu dinheiro. Porque eu acho que eu sou muito boa no processo de criar, no processo de vender, mas eu preciso me desenvolver ainda mais no processo de multiplicar esse dinheiro de formas diferentes. Então ele vai dizer o seguinte: as pessoas ricas entendem também que não é possível ter todas as informações de antemão. Isso é muito importante. Em um dos meus programas, oriento os participantes a acessar sua força interior e vencer a despeito de tudo. Ensino um princípio conhecido como preparar, fogo, apontar. O que significa isso? Prepare-se o melhor que puder, no menor tempo possível, haja e corrija-se no caminho. A gente falou um pouco sobre isso anteriormente no estudo do livro, que é o seguinte: a gente precisa gerar valor para a vida de alguém de alguma forma e o dinheiro vai sempre vir em retorno desse valor que a gente está gerando. É muito importante que a gente entenda que isso não tem nada a ver com esforço. Eu preciso me esforçar muito, eu preciso trabalhar muito para gerar valor na vida do outro. Muitas vezes não. Eu contei para vocês até a história do criador do RV Share, que é uma empresa que aluga aqueles motorhomes. É tipo um Airbnb, só que de motorhome. Ele trabalha 1 hora por dia, mas ele criou um sistema que gera muito valor para a vida das pessoas. Então a pessoa vai viajar. Ao invés dela ir numa empresa para alugar um motorhome, uma pessoa aluga da outra. Acaba alugando mais barato, acaba alugando mais perto da sua casa. Você não tem que ir para um local específico. Muitas vezes você combina, encontra. Então ele criou algo para o mundo através de uma ideia que demandou, claro, um investimento da parte dele, mas ele gerou um valor gigante e hoje ele ganha muito. A empresa dele, se não me engano, é bilionária já. E ele trabalha muito pouco hoje, ele se esforça muito pouco. Ele disse que ele trabalha entre 1 hora e 2 horas todos os dias. É esse o investimento que ele faz. Então, o que importa mesmo é a quantidade de valor que você gera para o mundo. E você vai colocar aquele valor para o mundo e nem sempre aquilo vai acontecer de primeira. E tá tudo bem, ele falou, prepare-se o melhor que você puder no menor tempo possível. Se você teve aquela intuição, se você teve aquela ideia, se você quer gerar aquele valor, comece e depois você vai se corrigir durante o caminho. Você não precisa saber todo o processo. A maioria das grandes invenções, a maioria dos grandes produtos não começaram sabendo o processo perfeito, exato. Elas nunca começaram naquela versão inicial.
Aí ele diz: é loucura pensar que se pode saber tudo o que vai ocorrer no futuro. É ilusão supor que é possível estar preparado para qualquer circunstância que surja no processo e também protegido contra ela. No universo não há linha reta. Você sabia? A vida ela não viaja em linhas perfeitamente retas. Ela se assemelha mais a uma estrada sinuosa. Em geral, só conseguimos ver a curva seguinte e só depois de alcançá-la é que somos capazes de avistar mais. Então, a segurança que a gente vai ter, que é a maior segurança de todas, é entender do processo de criação. Porque se a gente entende que a gente é capaz de criar a realidade que a gente quer, que a gente deseja, que a gente sonha, não importa esses percalços do caminho, não importa se a linha não vai ser reta exatamente da forma que a gente imaginou, porque a gente sabe que, independente do processo, o destino está lá no Waze e a gente vai chegar, mesmo que a gente precise recalcular aquela rota. E aí ele vai falar o seguinte: a ideia é você começar o jogo com tudo que tem, no lugar onde está. É o que eu chamo de entrar no corredor. Vou lhe dar um exemplo. Anos atrás, eu planejava abrir um café e confeitaria 24 horas em Fort Lauderdale, na Flórida. Estudei as opções de localização, estudei o mercado e o equipamento necessário. Pesquisei também os tipos de bolos, tortas, sorvetes e cafés disponíveis. O primeiro problema foi que engordei a beça. Comer o objeto da minha pesquisa não foi de grande ajuda. Então me perguntei: Harvey, qual é a melhor maneira de estudar um ramo de negócio? E esse sujeito chamado Harvey, que era evidentemente muito mais esperto do que eu, respondeu: se você quer conhecer um negócio a fundo, entre nele. Ninguém tem a obrigação de saber tudo. Entre no corredor conseguindo um emprego na área. Você aprenderá mais varrendo o chão e lavando pratos num restaurante do que se você passar 10 anos pesquisando do lado de fora. Eu não disse que ela era muito mais esperta do que eu? Foi o que eu fiz. Arranjei um emprego numa empresa do ramo. Gostaria de poder dizer que os meus soberbos talentos foram imediatamente reconhecidos e que recebi de cara o cargo de diretor executivo. Mas o que fazer? Como ninguém ali percebeu as minhas qualidades de liderança, tive que começar como um ajudante de garçom. É isso mesmo, varrendo o chão e lavando pratos. Não é engraçado como o poder da intenção dá certo? Você deve estar pensando que eu tive que engolir o meu orgulho para aceitar esse trabalho, mas a verdade é que nunca considerei a questão dessa forma. A minha missão era conhecer o negócio dos doces, por isso eu me senti grato pela oportunidade de aprender o assunto de carona na empresa de alguém e ainda por cima ganhar um dinheirinho. Então, em muitos momentos, uma oportunidade que para alguém pode parecer uma oportunidade muito simples, muito boba, uma oportunidade até inferior aos olhos das outras pessoas, pode ser exatamente o que vai levar você para um patamar e para uma realidade completamente diferente. Então, ele poderia ter arranjado emprego numa outra coisa, mas ele queria abrir uma doceria e ele aceitou um emprego que estava abaixo do que ele gostaria de fazer, que ele falou que ele gostaria de ser um gerente, de executivo, mas ele fez com um propósito de entender sobre aquele business para criar aquela determinada realidade. Então é importante que você esteja muito consciente da intenção que você quer alcançar, desse desejo que você quer alcançar, porque todas as suas decisões vão ser baseadas nesse desejo. Vamos imaginar que surgisse para Harvey a opção de trabalhar numa outra empresa que ele ganhasse 5 ou 6 vezes a mais do que esse salário que ele vai ganhar como garçom, mas ele tinha uma intenção muito clara: eu quero aprender como é que funciona uma lanchonete de doces nesse determinado lugar na Flórida para eu aprender todo esse know-how e eu transformar isso naquilo que eu quero transformar, para eu criar essa realidade. Então, ele foi muito certeiro. Parece que ele está dando um passo para trás aos olhos das outras pessoas, concorda comigo? Ao invés dele entrar numa empresa que todo mundo vai ver ele lá como um bambambam dentro daquela empresa, ele de repente decide entrar para ser garçom num lugar, mas ele está muito focado na intenção daquilo que ele está criando. Ele não está se importando com o que os outros estão pensando dele. Ele está dando passos em direção àquilo que ele gostaria realmente de alcançar. Eu fiz isso diversas vezes na minha vida. Como vocês já sabem, quando eu estava lá no concurso do Sara, todo mundo me vendo como aquela psicóloga que conseguiu entrar no Sara, uma das únicas pessoas do Nordeste a passar naquele ano, e o concurso acontecia a cada 4 anos, e eu estou lá naquela posição, mas não era a realidade que eu queria viver. E por conta disso, fui morar na casa dos meus pais, desempregada, eu e meu marido desempregado, morando na casa dos meus pais, mas eu estava
consciente, tomei uma decisão intencional de que daquela forma eu ia criar uma nova realidade para mim, que foi isso que aconteceu. Então, em muitos momentos, para os olhos dos outros, pode parecer que você está dando um passo para trás, mas você está muito certo daquele objetivo que você tem, você está confiando no processo de criação, que é o único que vai dar essa segurança para você de que você vai chegar lá. Então, ele vai dizer o seguinte: nessa temporada como ajudante de garçom, eu passei o máximo de tempo conversando com o gerente sobre receitas e despesas, examinando caixas para descobrir o nome dos fornecedores e ajudando o padeiro às 4 da manhã para aprender sobre os equipamentos, ingredientes e problemas do ramo. Eu devia estar indo bastante bem na minha função, porque depois de uma semana o gerente me chamou, me deu um pedaço de torta e me ofereceu uma promoção ao posto de caixa. Pensei naquilo durante um exato nanosegundo e respondi: obrigada, mas não. Muito obrigada. Ele sabia exatamente o que ele queria. Primeiro, não haveria muito o que aprender se eu ficasse preso atrás de uma caixa registradora. Segundo, eu já sabia o que eu queria saber. Missão cumprida. Então a gente precisa saber o momento da gente entrar em cena, o momento da gente recuar. Como eu falei nessa situação minha, de recuar e voltar a ficar desempregada na casa do meu pai, eu e Lucas, para criar uma nova realidade. A gente precisa saber quando a gente chegou ali no ponto de dizer não, isso não é para mim. E em muitos momentos a vida vai ser tentadora, vai colocar no nosso caminho coisas assim que a gente fala: caramba, eu nunca ganhei essa quantidade, caramba, eu nunca tive essa oportunidade, mas será que essa oportunidade está mesmo alinhada com os desejos do seu coração? Então a vida está sempre testando a gente. Dentro do The Way, que é o meu curso de reprogramação mental e criação da realidade, a gente trabalha um conceito que se chama teste de mudança interior, porque a vida vai testar se realmente eu mudei internamente. Pode ser que do lado de fora ainda não seja visível essa mudança. E a vida vai dizer: deixa eu ver se você realmente mudou. Deixa eu ver se você realmente está apto para criar essa nova realidade. Deixa eu dar aqui um teste para você. Vamos imaginar que você é uma pessoa que, sei lá, ao longo da vida acabou ficando com muitas pessoas que eram comprometidas. Ou era casado, era comprometido, atraindo coisas que não eram muito boas para sua vida. E aí você decidiu que não, a partir de agora eu não vou ficar com pessoa comprometida, eu não vou ficar com homem casado. E vem a vida e vai te colocar uma pessoa que é exatamente perfeita, com todas as qualidades que você queria. É bonito, é interessante, fala bem, tem um emprego legal, é bacana, se apaixonou por você e tem tudo aquilo para dizer: deixa eu ver aqui se essa pessoa realmente mudou. Se você diz sim, você vai continuar repetindo os mesmos ciclos. Se você diz não, tudo muda. Você vai parar de atrair situações semelhantes e você vai criar uma nova realidade a partir dali. Então a vida, ela vai te testar para ver se você realmente mudou internamente, tá? Então vamos lá. É isso que eu quero dizer com corredor. Entrar no campo em que você quer estar no futuro, aceitando qualquer função para ter condições de conhecer a atividade. Esse é, de longe, o melhor método para se aprender um negócio. Primeiro, você pode vê-lo por dentro. Segundo, tem condições de fazer os contatos necessários, o que seria complicado estando do lado de fora. Terceiro, uma vez no corredor, outras portas de oportunidades se abrem à sua frente. Isso é, observando o que realmente acontece, você tem a chance de identificar um nicho que não havia percebido antes. Quarto, talvez você descubra que não gosta do ramo e dê graças a Deus por ter ficado sabendo disso antes que fosse muito tarde. Eu, por exemplo, teve uma época da minha vida que eu estava, quando eu mudei para Los Angeles, estava com Luísa pequena. Tem muito tempo que eu contei essa história aqui no canal, nem sei se eu cheguei a contar aqui, mas eu estava muito em dúvida do que eu queria fazer e eu me matriculei na faculdade de moda, porque eu gostava muito de moda, de looks, essas coisas, gostava de vestir minha filha diferente e tal. E aí eu me matriculei na faculdade de moda. Primeiro dia de aula vai eu, fiz todos os testes em inglês, passei em todo o processo, cheguei a me matricular, foi o primeiro dia de aula. Quando eu entrei ali e comecei a ouvir a professora falando, e ela falou: agora vamos todo mundo sentar na máquina de costura. Quando ela falou sentar na máquina de costura, acho que era para conhecer o aparelho, eu fingi que eu estava atendendo o telefone e saí da sala. E aí, saí da sala: Lucas, não sei o quê, e nunca mais eu voltei para a faculdade de moda. Eu senti que eu tive a plena consciência e a certeza de que aquilo não era para mim. Mas para eu descobrir que aquilo não era para mim, eu tive que dar aquele passo. Então, é muito interessante que você dê o passo e dê logo, para que você defina o que é para você, o que é no seu caminho, o que é alinhado com a sua essência e o que realmente não é. E aí ele vai dizer o seguinte: então, qual dessas 4 situações ocorreu comigo?
Ele disse: quando eu deixei aquela empresa, mal podia ver uma torta e muito menos sentir o cheiro de qualquer uma delas. Segundo, o padeiro saiu de lá um dia depois de mim, me telefonou para dizer que acabara de descobrir um novo e fantástico equipamento de ginástica conhecido como botas para gravidade, que são usadas nos exercícios de inversão corporal feitos em barra. Talvez você tenha visto Richard Gere com elas numa cena do filme Gigolô americano, em que ele ficava pendurado de cabeça para baixo. Eu não lembro dessas botas não, gente. Ele queria saber se eu estava interessado em dar uma olhada naquele produto. Fui conferir e cheguei à conclusão de que as botas eram simplesmente o máximo, mas o ex-padeiro não. Assim, entrei sozinho no negócio. Comecei vendendo as botas para lojas de departamento e de material esportivo. Percebi que todos os revendedores tinham algo em comum: equipamento de ginástica de má qualidade. Os sinos do meu cérebro badalaram freneticamente. Oportunidade, oportunidade, oportunidade. É engraçado como as coisas acontecem. Era a minha primeira experiência com esse tipo de produto e ela me levou a abrir uma das primeiras lojas de varejo de artigos de fitness na América do Norte e a ganhar o meu primeiro milhão. E pensar que tudo começou quando me propus a ser ajudante de garçom. A mensagem é simples: entre no corredor. Você nunca sabe que portas se abrirão no seu caminho. Gente, que história interessante. Eu tenho um lema: a ação sempre vence a inação. As pessoas ricas saem em campo acreditando que, uma vez dentro do jogo, podem tomar decisões inteligentes no momento presente, fazer correções de rumo e ajustar as velas durante o percurso. As pessoas de mentalidade pobre, por não confiarem em si mesmas e nas suas aptidões, acreditam que precisam saber tudo de antemão, o que é praticamente impossível. Enquanto isso, não fazem nada. Inclusive, a gente falou isso no vídeo passado. Os ricos, com a sua atitude positiva de preparar fogo, apontar, entram em ação e quase sempre vencem. Quem pensa pequeno costuma dizer a si mesmo: não vou fazer nada, até identificar todos os possíveis problemas e saber exatamente como lidar com eles. Assim nunca agem e, consequentemente, sempre perdem. Os ricos veem uma oportunidade, mergulham nela e ficam ainda mais ricos. E aquelas outras pessoas ainda estão se preparando. Então, gente, olha que coisa interessante. Eu falei essa coisa da faculdade de moda, lembrei de uma pessoa que eu conheci lá em Los Angeles, que ela também acreditou que o caminho dela era através de uma faculdade de moda, não foi a mesma que eu fiz, mas ela entrou na faculdade para estudar moda e dentro dessa faculdade ela começou, durante os desfiles, a maquiar as modelos. E ela começou a gostar muito de maquiar e todo desfile que tinha, mesmo ela estando estudando moda, ela começava a maquiar os modelos, a maquiar as pessoas. E aí o que acontece? Ela começou a descobrir que a paixão dela, na verdade, era maquiar essas modelos. E ela começou a se especializar cada vez mais em maquiagem e ela começou a fazer maquiagem de efeitos especiais para filmes aqui de Hollywood. E ela ficou muito famosa fazendo efeitos especiais para filmes, séries do Netflix, enfim. Mas ela encontrou o caminho porque ela entrou na faculdade de moda. Se ela não tivesse entrado, ficasse se preparando, se preparando, se preparando, dificilmente ela ia encontrar esse caminho. Então, muitas vezes você vai encontrar o seu caminho como ele entrou com a cabeça de criar uma determinada coisa. Provavelmente ele tinha um cenário de vida que ele queria viver, com certeza ele tinha, porque ele fala um pouco sobre isso no livro, da gente criar a intenção do que a gente quer. E ele sabia que ele queria criar mais riqueza, ele pensou que o caminho seria através de uma doceria, ele entra para ser garçom, mas lá ele acaba descobrindo um novo negócio que vai levar ele muito mais rápido, muito mais longe para aquele cenário de vida que ele tinha. E aí ele abraça aquela oportunidade. Então ele trouxe essa seguinte declaração que a gente vai fazer junto agora: eu focalizo as oportunidades e não os obstáculos. Eu tenho a mente milionária. Repita comigo: eu focalizo as oportunidades e não os obstáculos. Você pode falar: eu atraio as melhores oportunidades para minha vida. Eu tenho uma mente milionária. Eu atraio as oportunidades para minha vida. E aí ele vai passar um exercício que é o seguinte: são 3 exercícios e vocês vão escrever para mim aqui embaixo, tá? Primeiro, entre no jogo. Pense numa situação ou num projeto que você tenha tido vontade de começar. O que quer que você esteja esperando, esqueça. Comece agora, de onde você está, a partir do que você tem. Se possível, dê o primeiro passo trabalhando como empregado ou com outra pessoa para aprender os macetes. Se já aprendeu, não tem mais desculpa, vá à luta. Então você vai escrever aqui embaixo de que forma você vai entrar em campo. Conta para mim aqui embaixo o que você vai fazer, que ação você vai tomar. Entre em campo de alguma forma, porque quando você entra em campo, todos os caminhos, todos os recursos vão lhe ser mostrados. Então você precisa
dar o seu máximo, dizer para o universo que você quer transformar a sua vida e que você vai entrar em campo com o que você sabe, com o que você tem. Tudo isso é um comando que você está dando para o seu cérebro, é um comando que você está dando para o universo de eu estou pronta e eu vou entrar como eu sei, com o que eu tenho, para ganhar, mesmo que eu tenha que transformar ao longo do processo, mesmo que eu encontre outra oportunidade, vá por outros caminhos, mas eu tô entrando, eu tô tomando ação, tô fazendo o que eu sei, com a consciência que eu tenho, com as condições que eu tenho hoje, tá? Escreva aqui embaixo, que ação é essa que você vai tomar? Você vai se comprometer aqui. É muito interessante, porque quando a gente se compromete em público com outras pessoas, a gente tende a cumprir com aquele combinado, porque não é só com a gente que a gente está se comprometendo. O que deveria ser muito poderoso se comprometer só com a gente, mas isso amplia para se comprometer tanto com a gente quanto com as outras pessoas que estão aqui. Segundo, pratique o otimismo. Tudo que alguém considerar problema ou obstáculo, reclassifique como oportunidade. Você deixará loucas as pessoas negativas, mas afinal, qual é a diferença? Não é isso que elas fazem consigo mesmas o tempo todo? Então, tudo que você encontrar que as pessoas identifiquem como um problema nesse processo de criar essa realidade que você está criando, você vai identificar como uma oportunidade. Peraí, deixa eu ver. Diante desse problema aqui, será que não tem uma solução para resolver? Porque sempre vai ter, todo problema tem a semente de uma solução. E a gente precisa sintonizar com essa solução. E essa solução só vai acontecer, a gente só vai sintonizar com ela se a gente acreditar que é possível a gente encontrá-la. Vou dizer rapidinho aqui uma história que eu conheci há pouco tempo, uma pessoa que deu uma palestra lá no evento do nosso Mastermind, e ele abriu uma loja de açaí. Ele tinha apenas uma ou duas lojas. E ele abriu essa loja de açaí. E aí, de repente, chega a pandemia. E ele tem que fechar essas lojas físicas. E ele estava começando um negócio cheio de esperança, cheio de oportunidade, e vem esse problema. Ele tinha duas chances: chorar, e ele fez isso. Ele contou que aqui a gente chama de piripari. Então ele teve esse piripari, essa crise de choro, e ele falou que durou acho que 15 minutos. Ele falou: em 15 minutos eu vou chorar tudo que eu tenho pra chorar. Colocou toda pra fora aquela emoção, porque é importante a gente colocar a emoção pra fora. É muito importante, a gente não vai sublimar nossos sentimentos e fingir que tá tudo bem, não é isso. Coloquei a emoção pra fora, eu vou pensar: o que eu posso fazer com essa situação? Que oportunidades tem aqui que eu não estou conseguindo enxergar? E aí ele conseguiu reverter essa situação. Como é que ele reverteu? Ele começou a entrar em contato com pessoas que tinham lojas e que faziam isso de forma online. Então ele começou a entrar em contato com fornecedores, ligar para amigos que conheciam no fulano, que conhecia cicrano, que contactou ele com uma empresa que conseguiria transportar o açaí para outros estados, coisa que ele não tinha nem pensado em fazer. E aí ele passou de um faturamento, que eu não lembro quanto era, para assim 10, 20 vezes o faturamento dele em pouco tempo, e hoje em dia ele tem 78 lojas, fora todo esse processo de enviar um açaí congelado para vários outros estados, que ele não tinha esse know-how, ele teve que aprender justamente por conta da pandemia. Então, em todos os problemas tem uma solução, a gente precisa sintonizar com a solução perfeita, e para isso a gente tem que estar com a mente muito confiante, muito tranquila, a gente tem que estar realmente sentindo-se bem como prioridade, que eu sempre falo para vocês. Terceiro, focalize o que você tem e não o que você não tem. Faça uma lista de 10 coisas pelas quais você se sente grato e leia em voz alta. Repita essa leitura todas as manhãs durante os 30 dias seguintes. Se não gostar do que possui, não terá mais nada disso, nem precisará ter. Então, em muitos momentos a gente quer iniciar uma coisa, a gente tem um desejo de fazer algo diferente e a gente foca no que a gente não tem. Eu gostaria de gravar vídeo, mas eu sou tímida, mas eu não falo bem, mas eu não tenho câmera, mas eu não tenho roupa adequada, mas eu não sei. Então a gente começa a encontrar um monte de defeitos que não vão dar suporte para a realidade que a gente está criando. Você tem que ser sua melhor amiga, você tem que ser seu melhor amigo, você tem que dar suporte para você, aquele suporte que você precisa. Se fosse seu melhor amigo criando um novo projeto, criando uma nova realidade, o que você diria para ele? Seja você essa melhor amiga. Eu sou minha melhor amiga. Eu sou a pessoa que mais me incentiva, mesmo que o mundo inteiro diga não. Eu sou aquela que vai me abraçar e dizer: Mel, manda ver, que você vai arrasar, vai dar tudo certo, eu tenho certeza. Claro que a gente não é assim 100% do tempo, vai ter dias que a gente acorda, que a gente tá mais desanimado, vai ter dias que a gente, ai meu Deus, será que é isso? Mas a maior parte do tempo eu digo pra você que hoje em dia eu sou assim muito minha amiga. Eu tô sempre me incentivando, sempre me colocando pra cima. Então seja você essa pessoa que
que incentiva você, que coloca você para cima e que consegue ver tudo de bom e as qualidades que você tem para fazer essa coisa acontecer. E o que você não tiver, você pode se transformar. O que você não possuir, você pode criar, você pode adquirir novas competências, você pode transformar a sua forma de ser, de agir no mundo, você pode aprender novas competências. Então, esteja aberto para realmente agradecer por tudo que você tem hoje, que é possível, que te dá a possibilidade de fazer o que você quer fazer no mundo com os recursos que você tem. Confie nisso, seja seu melhor amigo, porque eu tenho certeza que se você colocar isso em prática, você já vai começar a ver pequenos resultados acontecendo. E o universo vai se movimentar para te dar todo o suporte para você materializar essa realidade que você quer. Então é isso. Te vejo no próximo vídeo, no próximo estudo do livro, onde a gente vai começar falando do arquivo de riqueza. Eu não vejo a hora da gente se encontrar para o próximo estudo, tá? Um grande abraço e até o próximo vídeo.